Amigos e irmãos em Cristo, estamos muito alegres porque o Senhor Ele tem nos dado a oportunidade de levar até você a palavra de Deus. Esse Deus que é tão poderoso, tão amoroso e que cuida de nós em cada detalhe. E mesmo às vezes que a gente pense que Ele não está perto, não está vendo, não está ouvindo, o Senhor, Ele está sim trabalhando, Ele está realizando o milagre para nós. O programa está muito especial, temos louvores abençoados que vão abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, com as cantoras Elizabeth Costa e Rebeca Rodrigues. Uma palavra abençoada para ministrar alegria, a bênção de Deus ao seu coração através do pastor Aguinaldo Reis. E também uma entrevista muito abençoada, muito importante para as mães que têm o desafio de criar um filho especial. Com a Giovana Sá, estará falando um pouco dos desafios de cuidar de uma criança autista. Então não saia daí, porque o programa Tempo de Semear está no ar. Com Jesus é melhor, com Jesus é melhor. Mesmo padecendo as aflições da vida, com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor, com Jesus é bem melhor. Nele a vida é completa, a vitória é certa. Com Jesus é melhor. As riquezas do mundo são tão passageiras, eu prefiro Jesus. A fama depressa se vai e por isso eu prefiro Jesus. O ouro, a prata, tudo isso passa, eu prefiro Jesus. Não há nada e ninguém que me faça feliz como me faz Jesus. Com Jesus é melhor, com Jesus é melhor. Mesmo padecendo as aflições da vida, com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Nele a vida é completa, a vitória é certa. Com Jesus é melhor. Mesmo nas horas difíceis, quando tudo parece impossível e a vontade é parar, com Jesus é melhor. Não há caminho melhor de se seguir do que o caminho que leva ao céu, e é Jesus. Jesus, eu só quero Jesus, meu prazer é Jesus, minha vida é Jesus, minha paz é Jesus, minha força
é melhor. Mesmo padecendo as aflições da vida, com Jesus é melhor. Com Jesus é melhor. Com Jesus é bem melhor. Nele a vida é completa, a vitória é certa. Com Jesus é melhor. Olá, queridos, a paz do Senhor. Quem fala que é o pastor Aguinaldo Reis. Estamos aqui em Castanhal, cidade muito abençoada, fazendo a obra do Senhor, pregando aqui em algumas igrejas, e Deus tem nos abençoado muito neste lugar. E nessa oportunidade que aqui estamos, eu gostaria de trazer uma palavra, uma rápida meditação a respeito de uma palavra que está no livro de Juízes, no capítulo de número 6, conta sobre a história de Gideão e o momento do seu chamado. Juízes 6, a partir do verso de número 11, quando a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar, em um momento de crise que a nação de Israel está vivendo, um momento de muita dificuldade, e a Bíblia diz que nesse momento de dificuldade e crise, o povo de Israel acabaram desistindo, porque a aflição era muito grande, a dificuldade era muito grande. Sempre que eles plantavam, sempre que eles semeavam e esperavam colher ali com abundância no final daquele tempo, a Bíblia diz que os inimigos vinham sobre aquela nação, sobre aquele povo, e levavam deles tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles semeavam. E isso causou muita dificuldade. Muitas pessoas até conseguem lidar com o momento de crise, mas a crise era constante, a dificuldade era muito grande, as pessoas sofriam bastante naquele lugar. E diz a Bíblia que, devido a essa situação, eles acabaram cavando cavernas nas montanhas, e eles se esconderam, e eles ficaram ali escondidos por um longo período. Desistiram de fato por causa daquele momento de crise que estavam vivendo. E a Bíblia diz que em outra situação estava Gideão, e a Bíblia diz que ele estava em um lagar malhando trigo. Todos nós sabemos que o lagar não é lugar de malhar o trigo, e sim de pisar as uvas. Uva fala de alegria, e o trigo fala de sustento e força. Então chegou um momento que eles precisaram escolher entre ser felizes ou serem fortes. E a Bíblia diz que Gideão, naquele momento de dificuldade, decisão, ele teve que decidir em ser forte. Então ele pega e vai para o lagar malhar o trigo ali. O lagar tem muita dificuldade para se malhar o trigo, porque é um ambiente fechado, para não se contaminar as uvas. E o trigo precisa de um ambiente aberto, onde você tem vento, onde você tem ar, para que a palha seja tirada daquele trigo. E a Bíblia diz que ele está ali malhando o trigo com muita dificuldade, diferente de outros locais onde você malhava o trigo, em que você era só jogar o trigo para cima e o vento fazia o seu trabalho. A Bíblia diz que ele está no lagar, e no lagar não, você tem que ser a força que arranca a palha do trigo. Então ele precisava fazer todo o esforço, retirar todo o esforço para soprar aquela palha, tirar aquele trigo, tirar aquela palha do trigo, aquela sujeira que havia naquele trigo. E a Bíblia diz que nesse momento, enquanto ele está fazendo isso, ele avistou do lado de fora, e debaixo de um carvalho, que a Bíblia diz que era do seu pai, ou que o seu pai havia semeado ou plantado ali, ele enxerga, e havia ali embaixo o anjo do Senhor, estava sobre aquele carvalho. E a Bíblia diz que ele, curioso, vai se aproximar, vai observar o que está acontecendo ali, porque é algo que ele não podia imaginar que estava acontecendo. Então a Bíblia diz que aquele anjo se aproximou dele, aquele varão se aproximou dele e trouxe a ele uma palavra, e disse a ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele recebe aquela palavra com bastante dúvida, porque afinal de contas, quando a gente está vivendo em um momento de crise, de dificuldade, quem é que não tem dúvida como quando ouve uma palavra de ânimo,
quando alguém diz vai dar certo, vai funcionar, isso causa um espanto, porque a gente está vivendo um momento de dificuldade. A crise é grande, a tribulação é grande, as perseguições, as lutas, as aflições são grandes, e de repente alguém chega com uma palavra profética, uma palavra de ânimo, dizendo você vai vencer, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Então isso é difícil de assimilar quando você está vivendo em um momento de aflição, em um momento de tristeza, em esse momento de crise. Então ele não recebe aquela palavra logo com ânimo, ao contrário, ele dá um passo atrás e diz, não, pera, como assim? O Senhor disse que é comigo. Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, o que é feito de todas as maravilhas que ouvi nossos pais falarem, de todas aquelas palavras que eles disseram a respeito de quão poderoso é o Senhor, de quantas coisas o Senhor fez, de quantas maravilhas o Senhor fez. Então ele questiona a Deus, porque a crise faz isso. Às vezes ela faz a gente questionar, ela faz a gente ter dúvida, ela faz a gente desacreditar das promessas que Deus fez e até mesmo das palavras que a gente já ouviu. Quem é que nunca passou por um momento em um momento de crise, não olhou para trás e duvidou das promessas que já ouviu na jornada, no caminho, no momento em que está passando na vida? Eu creio que nós estamos para viver um tempo de muitas bênçãos, um tempo de muitas conquistas, um tempo de avivamento em o nosso país, um tempo de avivamento nesse estado, aqui no Pará. Eu creio que nós viveremos um tempo de muitas conquistas e vitórias. Eu estou acreditando que viveremos um novo ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, de muitas conquistas. E eu creio que ainda esse final de ano, ainda dá para viver um tempo de conquista, mas é difícil você ter vivido um tempo de dificuldade e aí de repente alguém dizer para você, olha, vai dar certo, vai ser um tempo de vitória, vai começar um tempo de bênção. A gente tem as dúvidas. E assim aconteceu na vida desse moço. Ele olhou e ele questionou a Deus e perguntou, Senhor, como que pode ser isso? Como é que o Senhor pode ser conosco se nós estamos vivendo em um momento de tamanha crise? Então Deus olhou para ele e diz, você vai nessa tua força, porque eu serei contigo e você vai vencer. Você vai vencer, Gideão, não é porque você é isso ou porque é aquilo. Gideão estava num momento de tanta dificuldade, de tanta dúvida, de tanto numa situação tão contrária, que ele foi se diminuindo diante de Deus. Ele disse, olha, mas como? Minha família é a menor da minha cidade é a menor que existe, meu bairro, minha casa, eu sou o menor entre os meus irmãos. Então ele foi se diminuindo, ao ponto de Deus ter que parar ele e dizer, ei, pera, não é sobre isso, não é sobre você que eu estou falando, não é sobre o que você pode fazer, não é sobre aquilo que você consegue fazer, é sobre aquilo que eu tenho poder para fazer, e eu tenho poder para mudar essa história. Então você vai vencer, Gideão, não é porque você é isso ou porque você é aquilo, você vai vencer porque eu serei contigo, porque eu serei o teu Deus. O segredo da vitória não é apenas ser forte, não é isso, não é aquilo. O segredo da vitória é você entender que Deus está com você, que Deus pode estar do seu lado. Talvez você está passando um momento de angústia e está precisando se aproximar um pouco mais de Deus, está precisando conhecer um pouco mais a Deus, está precisando chegar um pouco mais próximo de Deus. E quando você chegar um pouco mais próximo de Deus, você vai entender que Deus vai abençoar a sua vida, não pelaquilo que você é, não pelaquilo que você tem, mas pelaquilo que Deus é, ou por quem Deus é. Então Deus falou para Gideão, você vai vencer, mas você vai vencer porque eu serei contigo. Gideão ainda em um momento de questionamento, Deus dá uma última palavra, e é essa que eu quero frisar nesse momento, para me encerrar aqui. A Bíblia diz que Gideão olhou para Deus e ainda questionando a respeito se Deus faria aquilo mesmo. Deus olhou para ele e disse, Gideão, vai nesta sua força, que eu serei contigo. A palavra nesta não é genérica, ele não generalizou, ele não falou de força, ele não diz você tem força para isso, não. Ele está falando de algo específico que estava acontecendo ali. Deus falou para ele, é nessa força que você tem aí que você vai vencer. Que força é essa? É simples, todo mundo havia desistido, mas Gideão não. Todo mundo havia entrado em cavernas, mas Gideão continuou lutando, continuou batalhando, continuou procurando. Então, enquanto os outros desistiram, ele parou. Então Deus falou, é nessa força que você tem que você vai vencer. De
não desistir, de ser persistente. Então continua assim, porque você vai ser mais do que vencedor. É lutando que você vence, é não desistindo que você conquista, é seguindo em frente que Deus vai te dar vitória. E nesse momento, eu quero que você, onde você esteja, se você aí na sua casa, onde você esteja, que você possa comigo abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos por um segundo, que eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus lhe dê essa força que havia em Gideão, para que você possa continuar lutando, possa continuar batalhando. Não importa a crise, não importa as notícias contrárias, não importa se você é o menor da sua casa ou o maior, isso não importa. O que importa é que você não desista. Todos entram em cavernas e desistem, mas você vai continuar porque Deus é contigo e você vai vencer no nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida e quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, e ó Pai, eu quero abençoar essas pessoas que estão me assistindo nesse momento, famílias, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão em aflição, que estão desesperadas. Ó Deus, alcança, Senhor, essas casas, alcança essas famílias agora, abençoa cada uma delas, ó Deus, derrama sobre a vida delas bênção e vitórias, ó Deus, que sejam elas vencedoras. Ó Pai, que todos possam ter desistido ao lado dela, mas que ela vai continuar lutando e vencendo, porque eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor está do lado daquele que não desiste, daquele que não para na batalha. Enquanto todos param, Ele continua lutando, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Ele continua de pé, vencendo, mesmo em situação adversa, mesmo malhando trigo no lagar, ela continua lutando e batalhando. Por isso eu quero te pedir, abençoa a cada vida, abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, que você continue lutando, porque Deus está contigo. Amém? Deus abençoe. Olá, estamos começando mais um quadro de entrevista com uma mãe muito especial, a Giovana Sá. Giovana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa. Obrigada pela oportunidade também. A Giovana, ela é a mãe do Bernardo Sá. O Bernardo, ele possui transtorno do espectro autista e também é epilético. E hoje ela vai estar contando um pouquinho do dia a dia dela, como é o Bernardo, como é o desafio de ser mãe de uma criança especial. Para mim é um pouco complicado, né? No início eu descobri a epilepsia e depois de um tempo eu descobri o autismo, que também complicou mais ainda, porque cada um precisa de um tratamento específico. Mas a gente vai levando, vai pedindo orientação e a gente vai levando. Giovana, eu gostaria que você me dissesse como é o Bernardo no dia a dia, como é o cotidiano dele. O Bernardo, ele é um menino tranquilo, porque ele tem um nível de autismo bem tranquilo. A gente consegue lidar com ele bem facilmente. Ele tem uma rotina, hoje ele tem uma rotina organizada que antes ele não tinha. Dormia fora de horário, hoje ele já consegue dormir tranquilo, acorda, brinca com os brinquedos específicos dele e vai um dia tranquilo, flui bem. E assim, quando você descobriu que o Bernardo tinha autismo, a epilepsia, como foi para você? Como foi a sua reação? Como é a sua vida? Como é cuidar do Bernardo? No início foi bem desafiante para mim, porque as crises eram muito recorrentes. Então eu relutei a princípio e não queria dar remédio para ele, mas depois foi necessário. Procurei um neuropediatra que medicou, hoje ele faz controle, né? Hoje ele já tem uma qualidade de vida bem melhor. Quanto ao autismo, só procurei, no caso foi levar ele para fazer terapias e o acompanhamento que ele também ainda continua fazendo com o neuro, e isso já ajuda bastante. Giovana, o que você pode assim falar para as mães que também passam por esse desafio, o desafio de cuidar de uma criança especial? O que você tem a dizer a elas? Diga uma mensagem para elas. Eu incentivo as mães, quando elas perceberem algo, não ficarem temerosas, porque no início eu fiquei temerosa e relutei bastante.
e atrasei, de certa forma, o tratamento dele, que elas procure recurso para que tenham orientações para poder lidar de forma melhor com a criança, porque elas podem ter qualidade de vida e a gente também, como mãe, pode também ter qualidade de vida, a gente pode viver bem e oferecer a eles uma situação de vida melhor, porque eles precisam também. Bom, então é isso, gente. Não se desesperem, porque para tudo há uma solução e a nossa solução é o Senhor Jesus, não é verdade? E como foi, assim, em relação às coisas de Deus? Você se apegou muito quando você descobriu esse desafio? Como foi essa trajetória? Eu, no início, eu misturei um pouco as coisas. Eu espiritualizei demais as coisas. E a gente tem que saber dividir. E depois disso, que eu tive uma consciência melhor, eu comecei a procurar o tratamento, como eu falei, e continuei orando, continuei fazendo propósito, continuei crescendo no Senhor, porque isso foi para mim um aprendizado e tem sido um aprendizado muito grande. Através dessa situação, o meu pensamento mudou com relação às coisas de Deus e eu evoluí literalmente. E isso para mim foi muito favorável. Giovana, eu gostaria que você me falasse, assim, me relatasse como é o dia a dia do Bernardo em casa. Olha, o Bernardo, ele é um menino bem tranquilo, ele é um menino muito doce, gentil e ele é cordial. O Bernardo, antes ele tinha uma rotina bem desorganizada. Não tinha horário para dormir, passava às vezes a madrugada acordado, então a gente tinha que se adaptar. Hoje em dia o Bernardo já tem uma rotina diferente. Ele dorme tranquilo, acorda e já acorda procurando os brinquedos dele, que é o pregador de roupa. É um brinquedo específico dele, é só isso que ele gosta de brincar. E ele gosta muito de mexer em eletrônicos e sabe mexer muito bem, graças a Deus. E ele não gosta muito de sair. O Bernardo, ele não tem uma vida social muito ativa. Ele gosta mais de ficar em casa. E quando sai, a gente tem que levar os pregadores dele e a televisão dele, que é para poder ele ficar melhor, né? Porque senão ele fica muito agitado quando não tem esses brinquedos dele. Mas tranquilo, o Bernardo é tranquilo mesmo. Ele passa mal, ele tem epilepsia, ele passa mal, mas depois ele acorda assim como se fosse algo assim que nem tivesse passado mal. Ele acorda sorrindo e isso para mim é um aprendizado de vida muito grande, porque eu vejo o quanto ele é lutador. Olha, o universo do Bernardo, como você disse, é ali dentro de casa. Não consegue, né, ter vida social com as outras pessoas. E assim, em relação ao tratamento dele, como é que é esse acompanhamento? Olha, o Bernardo, ele faz acompanhamento com o neuropediatra por conta das crises, né? Ele de mês em mês, eu estou levando ele no médico. E ele faz as terapias também para evoluir, para poder falar melhor, para poder ter uma vida social mais ativa. E é isso, basicamente é isso, porque estudar o Bernardo atualmente não estuda, aliás, ele nunca estudou na verdade. Por conta das crises, eu tenho receio de levar e ele se machucar. Eu precisaria ficar. Como eles não dispõem de uma cuidadora, eu fico com receio de botar ele no colégio, para que eu tenho medo dele se machucar, porque as crises quando vem ninguém percebe. Eu como mãe percebo quando o Bernardo começa a passar mal. Mas eu fico muito receosa com relação a isso. E a gente sabe que há assim uma gama de leis, né, que dão esse suporte para o Bernardo estudar, mas eu fiquei sabendo que no lugar onde você mora não tem todo esse suporte. Então, como é que vocês fazem assim para ensinar o Bernardo? Porque ele já deve ter evoluído bastante, né? Olha, eu gosto de ensinar ele, né, contar os números, as cores. A gente vê muito programa no canal fechado. Então ele consegue definir cores, algumas formas e números, porque ele vê os desenhinhos repetitivos e aí então ele vai aprendendo. Nossa, isso é impressionante. Giovana, eu gostaria que você deixasse assim uma mensagem para as mães que passam assim por essa mesma situação, por este desafio, que é cuidar de uma criança especial. Olha, eu diria para elas que tivesse muita firmeza e não tivesse medo, não tivesse pânico na realidade, porque temer toda mãe teme. A gente quando engravida, a gente quer ter um filho perfeito, a gente não espera uma criança especial, mas vem, e o Senhor permite, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade de cuidar.
mas elas investirem com muito amor, com muito carinho nessas crianças, procurar recurso, procurar informação, porque isso deixa a vida da gente mais tranquila, quando a gente sabe lidar com a situação, busca ferramentas que vão nos favorecer a cuidar melhor dessas crianças e que elas tenham esperança, porque se o Senhor permitiu é porque Ele sabe que existe em nós uma capacidade única de poder ajudar, de poder oferecer para eles, de melhorar a vida deles, de oferecer qualidade de vida para eles. E isso é um aprendizado, porque com o Bernardo eu aprendo todo dia. Todo dia eu aprendo com o Bernardo. Ele passa mal, mas ele se levanta com muita alegria, sorrindo e vai andar pela casa, brincar como se nada tivesse acontecido. E isso eu vejo que é a mão de Deus favorecendo a vida do Bernardo e a minha vida. E eu cresci espiritualmente e fisicamente. Aliás, em todas as áreas da minha vida, eu cresci muito com o Bernardo nessa situação. Então, Giovana, muito obrigado. Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor ele possa realizar tudo aquilo que o teu coração deseja em relação ao Bernardo. Que o Senhor abençoe a todos. Jesus, cadê você? Jesus, podes entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, oh Deus, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, podes ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso deles. Se não for pra te sentir, tira ele de mim. Jesus, cadê você? Jesus, podes entrar. Jesus, só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, oh Deus, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, podes ficar com elas. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, podes ficar com elas.
programa está encerrando. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de chegar até você através deste canal para abençoar a sua vida através da palavra. Queremos agradecer também aos nossos colaboradores, que o Senhor continue abençoando, multiplicando, enriquecendo o seu celeiro. Aqueles que ainda não contribuem, aqui está passando o nosso telefone. Ligue, entre em contato, colabore para que o nosso programa continue no ar, abençoando a sua vida. Aqueles que ainda não estão cadastrados no nosso canal do YouTube, por favor, vá lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para que você possa estar recebendo as nossas notificações. Queremos convidar todos vocês que participem aos domingos da melhor escola bíblica dominical. Lá você irá aprender a palavra de Deus, ser orientado por nosso Deus. Leve seus filhos, sua família, seja muito abençoado. E à noite procure qualquer igreja das Assembleias de Deus. Estarão louvando ao Senhor, engrandecendo este Deus que é tão maravilhoso. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, e até o próximo programa.